Olá pessoal, bom dia a todos. O meu grupo ele é composto por Maria Juliana, Monique Pontes, Tabata Manuela e eu, Itainá Ohana. Nós vamos falar sobre artigo acadêmico metodologia. O que é seção metodologia e metodologia? Bem, a seção metodológica é uma etapa que descreve os métodos usados para chegar aos resultados que foram apresentados no artigo. Pesquisa é um processo planejado de investigação que consiste em 3 momentos. O primeiro, levantamento de perguntas, hipóteses ou problemas. Segundo, coleta de dados. Terceiro, a análise e a interpretação desses dados. Deve-se recontar esses 3 momentos de maneira clara para que o leitor possa compreender e, se for o caso, replicá-la em sua própria pesquisa. A estrutura versus o objeto de estudo. Existem várias maneiras de se estruturar uma investigação, dependendo do que se pretende estudar. O processo. O texto terá que corresponder às escolhas metodológicas. Anteriormente foi dito que o processo de uma pesquisa precisa ser definido compreendendo os 3 passos: objeto, coleta e análise. Porém, vai haver uma diferença de acordo com o caminho da investigação que decidimos trilhar. Bom, pessoal, vou falar sobre tipos de pesquisas e métodos, né? Pesquisa dedutiva e indutiva. A dedutiva parte da teoria para os dados, já a pesquisa indutiva, né, parte dos dados para a teoria. E segundo o Salmo, né, os dedutivos são: se todas as premissas são verdadeiras, a conclusão deve ser verdadeira. Toda a informação, o conteúdo factual da conclusão já estava pelo menos implicitamente nas premissas. E eu posso dar um exemplo disso assim, né, sem ser da forma acadêmica, né? Todo mamífero tem um coração. Ora, todos os cães são mamíferos. Logo, todos os cães têm um coração. Já os indutivos, se todas as premissas são verdadeiras, a conclusão é provavelmente verdadeira, mas não necessariamente verdadeira. A conclusão tem informações que não estarão nas premissas. Um exemplo bom disso é todos os cães, né, que foram observados tinham um coração. Logo, todos os cães têm um coração. Isso é um exemplo bem prático para vocês poderem entender melhor. Também temos a pesquisa qualitativa versus a quantitativa. A quantitativa visa coletar fatos concretos, né? Números, dados quantitativos são estruturados e estatísticos. Eles formam a base para tirar conclusões gerais na sua pesquisa. Já os quantitativos coletam informações que não buscam apenas medir um tema, mas descrevê-lo, né? Usando impressões, opiniões, pontos de vista. A pesquisa qualitativa é menos estruturada e busca se aprofundar em um tema para obter informações sobre as motivações. Um exemplo bom disso é, por exemplo, a quantitativa, né? Com que frequência você assiste filmes, né? O que você vai responder, com que frequência, quantidade, né? Já a qualitativa vai te perguntar assim, de todo estilo, qual foi o que mais você gostou? Então, assim, é um exemplo bem simples para vocês poderem entenderem, né, a diferença de qualitativa e quantitativa. Tem um quadro aqui explicando, né, não vai dar tempo eu explicar mais ou menos o que está escrito nele, mas eu vou falar 2 coisinhas só, né, que eu acho importante, que são o foco da investigação. Na pesquisa qualitativa, a qualidade, a natureza e a essência qualitativa. Já a quantitativa é a quantidade, quantos, entendeu? E já o objeto de investigação é a compreensão, a descrição, a geração de hipóteses, né? Na qualitativa, na quantitativa é o controle, a confirmação, a comprovação de hipótese. Já as tendências metodológicas, né, para os métodos de estudo de caso e pesquisa de ação. O método de estudo de caso possibilita o estudo intensivo de um indivíduo, de um ser humano, de uma comunidade, uma instituição, etc.,
como vistas a obter generalizações a partir de uma análise abrangente do tópico de pesquisa como um todo. Por exemplo, o estudo do comportamento de uma tribo indígena em termos de aculturação por poceiros da região. O método de pesquisa de ação possibilita a participação dos membros da comunidade estudada ao longo da pesquisa, a ação dos dados, de modo que os resultados possam influenciar a comunidade e causem resultados como propostas de soluções para os problemas detectados. Por exemplo, a comunidade participa do levantamento socioeconômico da cidade, identificando problemas e utilizando esses dados para propor soluções. E aqui tem um exemplozinho, né, de tipos de pesquisas científicas, e é classificada segundo a forma de estudo de objeto de pesquisa, os tipos de pesquisa descritiva, que é a bibliográfica, a documentação e de campo, né, que é a quantitativa, a experimental, a quase experimental e a pesquisa de ação, e a laboratorial, que são técnicas, né, de observação. E é isso. Agora fique com a Tabata. Oi, pessoal, vou falar sobre estrutura retórica da seção de metodologia. O objetivo da metodologia é apresentar os materiais e os métodos a serem adotados. Já a função retórica dessa seção é narrar os procedimentos de coleta e análise dos dados e descrever os materiais que levam à obtenção dos resultados, com o maior ou menor detalhamento, dependendo do material estudado. No OGU, por exemplo, analisando um artigo acadêmico em medicina, encontrou 3 tipos de descrição na metodologia. São elas: coleta de dados, a experimental e a análise de dados. Seção. A primeira parte da seção de metodologia em artigos acadêmicos de medicina apresenta discussão de todos os aspectos do processo de identificação, seleção e também o limite dos dados. Na pesquisa desse autor, que eu não consegui soletrar o nome, que foi mais recente na organização retórica de artigos acadêmicos em bioquímica, podemos observar que tem uma semelhança com os artigos de medicina. Ele descreve 3 materiais, que são eles: descreve procedimento experimental, procedimento de coleta dos dados, procedimento de mensuração variáveis e elucidar os procedimentos de análise de dados. Para Salles, ele cita estudos prévios sobre os gêneros acadêmicos para explicar que a metodologia tem um estilo diferenciado das outras seções, pois nela o autor tende a apresentar os procedimentos e os materiais usados na pesquisa em uma lista de itens em uma linguagem mais sintética. Podemos concluir que as pesquisas experimentais são usadas para estudar fenômenos das ciências exatas, que nesse tipo de pesquisa há manipulações de variáveis. Oi, gente, eu sou Maria Juliana e fiquei com a parte de tipos de pesquisa. Eu vou falar sobre essas 2 hipóteses que tinham no artigo e resumir um pouco sobre a classificação dos tipos. Bom, para Swales e Fick, que acredito eu que a pronúncia seja essa, eles tinham a hipótese de que a metodologia poderia gerar um debate regozijado, isso mesmo, como diria Gil do Vigor, em algumas áreas como as ciências sociais, saúde pública e a educação. Por muitas das vezes, a parte inovadora e, portanto, mais importante em um estudo é a publicação de algum avanço no método da pesquisa. Já para Cordeiro, ele sugeria algumas estratégias para a definição da metodologia em 3 tipos de pesquisa, nas quais são as exploratórias,
as descritivas ou de campo e as experimentais. E no slide a seguir tem um pouco sobre cada. Bom, a classificação dos tipos de pesquisa são definidas em 3, como eu já havia falado no slide anterior. São as exploratórias, as descritivas ou de campo e as experimentais. As exploratórias podem ser definidas como bibliográfica e documental. Já as descritivas ou de campo podem ser definidas pelo fato de observarmos humanos ou sociais, e ainda assim físicos ou químicos. E já na pesquisa experimental, elas são principalmente usadas para estudar os fenômenos das ciências exatas, né? Tipo matemática, física, e é isso aí.